Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Não tá fácil. Todo dia a gente recebe uma informação sobre alguma dívida, uma multa, uma situação que o Corinthians precisa trabalhar nos bastidores. Agora, nesta sexta-feira, a FIFA condenou, tornou pública uma ação que já tramitava desde a metade do ano passado para que o Corinthians pague imediatamente o Argentinos Júniors por uma dívida referente à contratação do argentino Fausto Vera, que numa operação total resultou em 8 milhões de dólares, quase 40 milhões de reais. Pois bem, essa dívida ela ainda é resultante de 3,45 milhões de dólares com 18% ainda de acréscimo de juros ao ano, isso contabilizando desde a metade do ano passado. Então, nem chega a totalizar um ano, porque não estamos ainda na metade de 2024. O valor total dessa dívida é 17 milhões de reais. O Corinthians tem 45 dias para pagar o Argentinos Júniors por conta dessa dívida. O clube argentino foi até a corte arbitral da FIFA para reivindicar essa situação e agora a FIFA executou. O Corinthians precisa pagar. Se em 45 dias não pagar esses 17 milhões de reais resultantes desse acordo, ele pode sofrer um transfer ban e aí vai ficar impedido de registrar os jogadores, o que seria péssimo. A janela, enfim, já vai ter fechado para trâmites aqui no Brasil, mas na metade do ano, por exemplo, o Corinthians estará punido e não poderá contratar mais ninguém, ou poderá contratar e não poderá inscrever. Esse é o transfer ban, que é uma sanção da FIFA quando há dívidas, débitos nessa magnitude, ainda mais quando a FIFA define, na justiça de condenar um clube, como é o caso do Corinthians nesse momento. Vai ter que pagar, não vai ter jeito. Fausto Vera, que não performa, foi um pedido de Vitor Pereira, ele chegou bem em 2022, jovem, com potencial de mercado, mas depois não conseguiu mais desenvolver o mesmo futebol. E diante de tanta dificuldade de elenco, tá até sendo titular no time, E muitas vezes fora de posição, como meia, como ponta. O Mano Menezes está, sei lá, dando uma de professor Pardal, inclusive colocando no time, mas com muitas dificuldades, e ele tecnicamente também não vive um bom momento. Enfim, Vitor Pereira, cobrou também, está cobrando na justiça 7 milhões e meio de reais durante os 9 meses em que foi técnico do clube, mas apenas por valores referentes a fundo de garantia, férias e 13º. Que loucura. Ele ganhava muito dinheiro, cerca de 2 milhões de reais, apenas o treinador, fora a comissão técnica dele de 5 profissionais, mas ele ganhava próximo de 2 milhões de reais, e aí todo esse período que ele trabalhou, o Corinthians realmente não foi só com o Vitor Pereira, enfrentou dificuldades para pagar esses valores adjacentes aí, como depósito em fundo de garantia, férias, 13º, ele está cobrando, e esse montante dá 7 milhões e meio de reais. E aí o Vitor Pereira, que já está lá no Al-Shabaab da Arábia Saudita, está esperando para entrar essa grana do Corinthians. Todo dia tem uma surpresinha, É um Kinder Ovo, uma caixinha de surpresa. O Augusto Melo abre a gaveta lá e fala: opa, tem mais uma aqui para pagar. Impressionante. Todo mundo tá cobrando o Corinthians. É aquela história, O Corinthians chegou, anunciou um grande acordo, o Augusto Melo disse que vai limpar a casa, vai pagar as dívidas, aí tá todo mundo dizendo: opa, deve para mim também. Mais ou menos essa história. Vamos lá, tem mais uma notícia ruim, depois eu vou para as notícias boas, tá? O Diego Palacios, lateral equatoriano, que sofreu aquela lesão no primeiro jogo dele como titular na partida contra o São Bernardo, uma lesão até então muscular. Pois bem, um exame diagnosticou que ele tem um problema de menisco no joelho. Hoje a artroscopia, que é uma cirurgia, microcirurgia, que é realizada no joelho, para resolver o problema de menisco, ela é muito simples. E isso, inclusive, não vai alterar a programação da recuperação dele, que já seria de 3 a 4 semanas. Cirurgia de menisco costuma recuperar jogadores mais ou menos nesse período. Então ele vai ficar de fora por cerca de um mês. O Diego Palacios, recém-contratado, o Hugo está seguindo como titular e o Vitor, da Copinha, das categorias de base, está compondo o elenco aí. O Palacios vai ter que esperar um pouquinho mais para ter uma certa regularidade, vai passar por essa cirurgia neste sábado, inclusive. Neste sábado acontece a apresentação oficial de Pedro Raul, novo reforço do clube, 27 anos, que foi oficialmente anunciado nesta sexta-feira. O clube esperou, inclusive, ele ser registrado no BID
Não tem problema não, viu, gente? Não precisa se preocupar. O Pedro Raul já está inscrito e regularizado, ele pode jogar domingo. E o Corinthians esperou isso acontecer para poder fazer o anúncio oficial. E aí colocou lá no site do clube, na sua rede social, anunciou o Pedro Raul contratado em definitivo, hein? Junto ao Toluca do México, esse mais um, né? Camisa 9, e que será, como eu disse, apresentado oficialmente à Fiel neste sábado. Vai atender as perguntas, né, dos jornalistas que estarão lá no CT Joaquim Grava para conceder a sua primeira entrevista coletiva. Ele já falou como jogador do clube para a Corinthians TV, dizendo que é a oportunidade da sua vida. E assim, achei muito inteligente da parte dele, da sua equipe, da sua assessoria, o post que ele faz dizendo e anunciando a sua chegada ao Corinthians. Ele faz um vídeo mostrando imagens de São Paulo, da periferia de São Paulo, de todos os cantos de São Paulo, em que ali estão torcedores do Corinthians, muitos se dirigindo ao estádio, porque o Corinthians é o clube do povo, e aí ele pega trechos e vozes do grande Dr. Sócrates. E aí o cara foi malandro, hein? Porque aí ele já botou na boca do Sócrates, cara, que é ídolo máximo da nação corintiana, e para criar essa identificação, né? O texto da legenda dele dizia: é o jogo da vida. Vai Corinthians. Ele encerra o vídeo falando isso também. E aí tem o gol do Basílio, né, contra a Ponte Preta, no Campeonato Paulista de 77. Para muitos, um dos maiores títulos da história do clube. Se não o maior, vejam só que loucura, né? Para muitos até maior do que o Mundial, porque ali o Corinthians, enfim, encerra um jejum de 23 anos sem conquistas e a partir dali, né, muda de patamar, vem a democracia corintiana, né, que já estava presente no clube, enfim, um título muito representativo. Ele usa tudo isso no seu post de apresentação. Sabe onde está chegando, sabe onde está pisando e sabe que vai precisar corresponder porque tem um cara da posição que não está fazendo. Acho que eles podem jogar juntos. E aí eu já, no gancho aqui, já coloco o time. Mas antes, só falando que o Corinthians contratou ele por 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais, e anunciou de forma oficial de que vai pagar parcelado. 2 parcelas ainda esse ano, 2 parcelas em 2025. E o clube mexicano ainda ficou com 20% de uma mais-valia. Ou seja, se o Corinthians negocia ele, mesmo que ele já tenha 27 anos e tenha fechado por 4 temporadas, e ele saia daqui com 31 anos, 30 anos, sei lá, mas tem outros mercados, né? O clube mexicano ainda tem direito a 20%. E como o Corinthians tem feito de praxe, 300 milhões de reais a multa para o mercado interno, 100 milhões de euros para o mercado externo. É o que está em contrato. Mas vamos tentar escalar esse time para domingo contra o Novo Horizontino, 11 da manhã, hein? Eu não sei se ele vai ser titular, acho muito difícil, inclusive, que seja porque o cara recém chegou, né? Mas ele deve fazer a sua estreia diante do torcedor, vai entrar no decorrer da partida. Ele pode jogar com o Yuri? Na minha opinião, pode. E acho até que seria interessante testar. Não sei se vai acontecer nesse jogo, né? Pode ser que o Mano troque um por outro. Mas vamos lá. A ausência confirmada é do Caetano, né? Que foi expulso no Majestoso. Então o Raul Gustavo, assim como ele foi no Majestoso, vai entrar na zaga ao lado do Félix Torres, o Fagner e o Hugo nas laterais, o Cássio no gol, meio de campo, imagino eu, que Ranielli, Maicon e Matias Rojas. Se ele vai insistir ou não no Fausto Vera, a gente não sabe, né? Mas ele pode colocar e aí ter apenas o Romero e o Yuri Alberto no ataque, ou tirar o Fausto, botar Wesley, Romero e Yuri, ou colocar o Romero, Pedro Raul e Yuri Alberto. E é sobre isso que eu quero falar. Porque, para mim, eles têm características diferentes. O Yuri, a gente sabe, ataca o espaço, não tem a característica do pivô, ele briga com os zagueiros e normalmente é prejudicado por conta disso. Quando a bola vai, ela volta. Então ele, primeiro, não sendo o protagonista do ataque, ficando mais, não como um ponta, tá? Como um segundo atacante, e ele tem mais mobilidade, pode ser que ele tire um pouco da pressão. E o Pedro Raul é um cara mais de área. Você tem a bola aérea do Fagner, que está subindo um pouco mais. Você tem um cara que pode segurar bem os zagueiros. O Pedro Raul tem mais de 1,90. E com isso, ele consegue, né, ser um cara mais pivôzão. Falando em 1,90... gerou repercussão no vídeo vazado do Augusto Melo que ele estaria contratando um meia de 1,90, de 1,90 m de altura. A gente ficou aqui especulando Talisca, Fellaini, Pogba. O craque Neto
publicou não, né? Falou hoje no seu programa lá nos Donos da Bola que esse cara seria Federico Redondo, do Argentinos Júniors, filho da lenda Fernando Redondo. Eu sou geração Fernando Redondo, craque da seleção argentina, do Real Madrid. Inclusive o Federico nasceu na Espanha, mas defende o Argentinos Júniors. Ele é jovem, tem 21 anos e ele inclusive enfrentou o Corinthians na Libertadores do ano passado e foi assim... É um meia maravilhoso. É um jogador, assim, espetacular. Se for ele, pelo amor de Deus. A grande questão é, o presidente do Argentinos Júniors quer ver o Capeta e não quer ver o Corinthians. Ou alguém que represente o Corinthians. Até porque a gente abriu esse vídeo falando da condenação da FIFA por conta de uma dívida do Corinthians com o Argentinos Júniors. Eu acho muito difícil que o Argentinos Júniors negocie, faça algum tipo de negócio com o Corinthians. Mas se for o Redondo... Nossa senhora, seria fantástico. Eu ainda acho que o Augusto se confundiu, o cara de 1,90 é justamente o Pedro Raul e que vem aí um outro meia que a gente ainda não descobriu. Vamos aguardar. E aí, já se inscreveu no canal? Te inscreve no canal, tô aguardando aqui a sua inscrição. Você que já se inscreveu, meu muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com mais novidades. Deixa o like no vídeo. Até a próxima. Tchau! Salve, salve, fiel! Tudo bem com vocês, meus amigos? Meus amigos, o Timão vive mais um dia agitado aí nesse sabadão, hein? A notícia que causou muita curiosidade aí na torcida foi o treino realizado aí pelo elenco lá no CT Joaquim Grava, né? Nas atividades aí, o Mano Menezes, ele fez vários testes nas escalações aí para o duelo contra o Novo Horizontino, tá? O dia também aí do Timão foi marcado pelo anúncio, um novo reforço, a nova contratação do Corinthians, o centroavante Pedro Raul, com seus 1,93 m de altura, um jogador muito bom em cabeceio, né? O Timão detalhou aí os valores envolvidos na negociação e além disso, fiel, o jogador também já apareceu no bid lá da CBF, tá? O que é o bid? Boletim informativo do Diário. Ou seja, ele já pode até estrear com a camisa com um manto alvinegro, beleza? Só que a notícia ruim aí que pegou bastante a torcida corintiana foi a atualização aí do quadro médico do Diego Palacios, tal, do lateral esquerdo do Corinthians, inclusive foi o novo reforço aí, né? Equatoriano, de muita boa qualidade. Ele vai passar por uma artroscopia aí no joelho esquerdo e a intervenção cirúrgica será feita ainda nesse sabadão, beleza, fiel? Meus amigos, vamos de notícias aí, né? A melhor seria aí, na minha opinião, a demissão aí do Mano, tá? O Corinthians precisa voltar a ganhar com urgência, né? Todos os times rodam um elenco no começo da temporada. O Mano, ele vai estourando o Félix, o Ranieri. O Carlos Miguel aí não jogou nenhum jogo ainda. A mentalidade dele é atrasada. A primeira fase do Paulistão é a pré-temporada já. E se cair, né, com um técnico que parou no tempo e seu agente é o Carlos Leite, né? Que clima bom, hein, meus amigos? Meus amigos. Tem que... É difícil, tá difícil a situação. Tem que trocar de técnico, na minha opinião, né? Mas é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo.